Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos juntos, ainda nesse período de pandemia online, mas com muita alegria de podermos juntos pregarmos o Evangelho de Jesus e compartilharmos do amor de Cristo entre nós. Este amor com que Ele foi àquela cruz para salvar todo aquele que crê. Este amor que nos faz anunciar esse Evangelho até que Ele venha. Ao nosso Deus e Pai, toda honra e glória, ao seu Filho Jesus Cristo, que o Espírito Santo se sinta à vontade aqui conosco, para que sejamos instrumento do seu amor para a anunciação do seu Evangelho. A Deus toda a honra, toda a glória. Amados irmãos, queridos do Senhor, amadas irmãs, jovens, meninos, meninas, pais, filhos, família de Deus, nós vamos hoje meditar no texto que se encontra em João 4, 31 a 47. O que Jesus nos tem a mostrar, a ensinar, a estimular, a nos desafiar hoje pela sua palavra? Este texto, vemos Jesus após conversar com a mulher samaritana, depois de quebrar todo o preconceito que havia entre judeus e samaritanos, quando ele se dirige àquela mulher, ele mostra àquela mulher o caminho da salvação, se identifica como o Salvador. E agora, depois daquela conversa, no intervalo daquela conversa, João registra que ele se dirige a seus discípulos para lhes dar um exemplo, para lhes ensinar, para lhes dar motivação para fazer a obra, para mostrar-lhes o desafio grande que eles tinham à frente no seu Evangelho. E é o que nós vamos meditar hoje neste texto de João 4, 31 a 42. Diz o texto: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido a ele o que comer? Mas disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ali ficou por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, 31 a 42. Amados de Deus, queridos irmãos, Igreja do Senhor, você que me ouve agora, a primeira coisa que aqui nós deparamos neste texto é a consciência que Jesus tinha de sua missão e da sua obra. É maravilhoso ele deixar claro qual era a sua missão e a sua obra, e a prioridade que ele tinha em realizá-la e cumpri-la plenamente, a tempo, para satisfazer a vontade do Pai. Era urgente que ele fizesse a sua obra. Então ele mostra isso quando ele fala: uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então ele tinha uma obra, um ministério, uma missão e uma urgência. Jesus estava querendo ensinar algo profundo a seus discípulos e a todos os seguidores dele, a mim e a você. E os discípulos pareciam que não compreendiam bem isso ainda. Qual era a missão de Jesus? Para que ele fora enviado ao mundo? Parece que eles ainda não estavam entendendo bem, não tinham todo o conhecimento ainda disso. E na Bíblia Sagrada está claro a missão de Jesus. Em João 3,16, em Lucas 4, 13 a 19, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, em João 3,16. Lá na sinagoga em Nazaré, quando ele leu Isaías 61:1, Jesus revelou qual era a sua obra e a sua missão e a sua prioridade no mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está em Lucas 4,18. Essa é a missão do Senhor. Ele se fez carne, habitou entre nós, o Pai lhe deu para que através dele e por ele fôssemos salvos. A exemplo dos discípulos hoje, nós também, se ainda não compreendemos a missão que nos foi confiada, que foi confiada à igreja do Senhor, precisamos logo aprender e apreendê-la e assumi-la plenamente para agradarmos ao Senhor. Pois Jesus falou, uma comida eu tenho para comer. Eu tenho uma missão que é agradar ao Senhor. Se nós queremos agradar a Deus de fato, nós temos que assumir plenamente a obra que Ele nos confiou, pois Ele nos salvou, Ele nos elegeu, Ele nos vocacionou, nos capacitou pelo Espírito Santo e nos enviou. Jesus não queria constrangê-los de forma nenhuma, mas dar-lhes o exemplo concernente à prioridade. A prioridade e a urgência da missão de salvar e libertar. Para nós não é só uma missão, queridos e queridas, mas é um privilégio santo, glorioso, é uma honra que nos foi dada por Deus de servir, de trabalhar com Cristo pelo bem e pela salvação de muitos. Há muitos ao nosso redor se perdendo sem Cristo. Há uma colheita a fazer, que se nós não fizermos pode passar da hora. Por isso Jesus mostrou a urgência quando ele fala da seara e da colheita. Então ele mostra aos seus discípulos e a nós hoje que os campos estão brancos para a ceifa, estão maduros, está na hora da colheita, vidas que precisam de salvação. E ele mostra a urgência porque quem já trabalhou no campo sabe muito bem, na hora de colher tem que colher, senão se passar do tempo perde toda a safra, perde toda a colheita. Então Jesus mostrou e queria mostrar e nos mostrar também a nós hoje quanto é urgente nós pregarmos o Evangelho, quanto é urgente nós executarmos a ceifa, a colheita, pregando este Evangelho de Jesus para que muitos e muitas sejam salvos. Ele visava mostrar o perigo de passar da hora, de se perder a safra, que se trata de vidas preciosas, e o prejuízo que seria causado ao agricultor, que é Deus nesse caso, a quem nós prestaremos conta. Vidas são preciosas para Deus, você e eu somos preciosos para Deus. Mas o conforto, o apego às coisas materiais, o pecado, a omissão, a preguiça, a frieza espiritual, a falta de saúde e santidade espiritual nos tornam às vezes indiferentes àqueles que estão a ponto de se perder no pecado e nas mãos do diabo. Por isso Jesus mostra que havia uma urgência que os ceifeiros saíssem logo, porque os campos estavam brancos para a ceifa, porque muitos poderiam se perder. Vidas são preciosas e nós não podemos, por causa do nosso conforto, dos nossos interesses,
perdemos a prioridade do reino. Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Ou seja, se não colher já, perde-se toda a safra. É preciso uma visão clara e espiritual do mundo ao nosso redor, irmãos. Precisamos saber que o mundo ao nosso redor está nas mãos do diabo. E o diabo e o pecado não param de levar a perder muitas vidas, se não forem colhidas a tempo pelo Evangelho de Jesus, pelo amor de Deus. Principados e potestades demoníacas dominam a mente e a vida de milhões, visando matar, roubar e destruí-los, enganá-los pelos prazeres, pelos bens materiais, pelos vícios e as ideologias mundanas, e levá-los para o inferno. E, inclusive, ensinam aqueles que eles levam para o inferno que não existe inferno. Porque a forma deles, não admitindo a existência do inferno, se deixarem levar pelo engodo, pelo engano do diabo, que veio matar, roubar e destruir. Jesus falou que a missão dele é essa, que ele é mentiroso, nele não há verdade nenhuma. Assim como Deus enviou alguém até nós, até a mim, até você, devemos também levar essa mensagem de salvação a outros. Precisamos ter atenção e sensibilidade obediente à voz do Senhor, um senso de urgência missionária para a salvação dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas e amigos e até dos nossos inimigos. E, sobretudo, a salvação de todos os povos, nações e línguas. Não podemos só brilhar perto, mas também brilhar longe. A igreja tem que ser igreja local, trabalhando com a localidade, a comunidade, as famílias próximas, mas também tem que enviar obreiros, missionários para outros cantos do mundo, outras cidades do nosso estado, do nosso país, que ainda não foram alcançadas. É preciso lembrar, como está no texto aí, que a semente é a palavra de Deus. É a verdade em Cristo, é a pregação do Evangelho pelo nosso testemunho e por palavras. O versículo 36 fala da recompensa garantida aos discípulos e à igreja no dia da redenção, no juízo final. Versículo 36, vamos ver o que o versículo 36 fala. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. Então, o que sai para ceifar, o que sai para anunciar o Evangelho, o que sai para colher vidas para o Senhor, já recebeu a vida eterna, já está entesourado, já tem a garantia da vida eterna, de reinar com Cristo. Então, ele sai para ceifar, agora garantido o seu salário. Por isso que Paulo fala que nós já fomos comprados por preço. O Senhor já pagou um preço muito grande, antecipadamente por mim e por você. Então, é maravilhoso a gente saber que já temos a recompensa garantida na nossa redenção. Já fomos pagos. E se já fomos pagos, diz o texto 36, temos herança com Cristo no reino eterno. Aliás, somos até devedores. Saiamos, pois, então, à colheita. Saiamos a ceifar, testemunhando e pregando o Evangelho glorioso com intrepidez e no poder do Espírito Santo. Nunca a igreja ficou tão inerte como tem estado nesses dias. E agora, nessa pandemia, alguns irmãos ligam para a gente: pastor, que saudade dos cultos, que saudade de a gente fazer evangelho, que saudade disso. Mas quando podíamos, quase todo mundo tinha uma desculpa: eu estou recebendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu vou fazer hora extra, eu estou comprando uma casa, eu estou fazendo uma reforma no banheiro, eu estou fazendo isto, meus filhos vão lá para casa, na semana não, pastor, nós vamos ter que fazer uma viagem, passar um dia numa pousada. E agora, na pandemia, quem está indo para pousada? Quem está... Não adianta, precisou de acontecer um momento tão triste desse para a igreja ver o quanto perdemos tempo com coisas que não levam a lugar nenhum, ou com coisas que podiam ser adiadas, e nós termos dado a preferência, a prioridade ao reino, para que outros fossem salvos. Quantos talvez morrerão nessa pandemia, porque um crente que morava ao lado dele, ao lado dela, não lhe pregou o Evangelho a tempo, não fez a colheita a tempo. Jesus falou: os campos estão brancos para a ceifa. E quando chega a hora da ceifa, quem trabalha na agricultura sabe, tem que fazer logo a colheita, senão perde.
Certas colheitas, se você deixar no chão, amontoado, por muitos dias, ela começa a brotar e já não serve nem para o gado comer. Tem que ser enterrada debaixo do chão, perde toda a safra. Então, olha, são vidas preciosas que estão em jogo. Por isso Jesus mostra a urgência, uma coisa eu tenho para fazer, uma coisa eu tenho para comer, fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é essa, que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus, em Ezequiel, que Deus não tem prazer que ninguém se perca, pelo contrário, que se arrependam. E como vão se arrepender se ninguém pregar para ele ou para ela este evangelho? Assim como Deus enviou alguém a nós, nós devemos também levar essa mensagem a outros. É a forma de gratidão missionária. Fomos salvos, já recebemos a herança com Cristo. Saiamos urgentemente, queridos e queridas, a pregar este evangelho, a testemunhar no poder do Espírito. E o texto ainda fala-nos de duas alegrias, né? Quando o Senhor se alegrará em receber os fiéis em seu reino, e do quanto nós nos alegraremos naquele dia na presença do Senhor, quando formos reinar com Ele. Então, há recompensa garantida para aqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. No versículo 37, o semeador da palavra é o próprio Deus, que nos salvou e nos capacita e nos envia. Nós, a igreja, somos enviados agora como ceifeiros, a colher vidas através do testemunho e da pregação do Evangelho de Jesus. No versículo 38 diz que Deus é quem semeia. Claro, o estudo é dele, nós somos dele, o universo é dele, o campo é dele, a terra é dele, os seres humanos. E ainda é bom lembrar que foi ele mesmo que providenciou o Salvador, enviando o seu Filho a morrer morte de cruz por nós. Então é ele quem semeia, e ele começa semeando quando ele resolve, inclusive, fazer o seu Filho vir até nós para trazer essa mensagem de salvação, para pagar o preço por nós naquela cruz. E agora temos o privilégio de sermos chamados ceifeiros. Então cabe a nós o privilégio santo de colher vidas para Deus, indo, testemunhando verdadeiramente este evangelho, vivendo uma vida diferente, que possa atrair as pessoas até nós e nos identificar com Cristo. Isso é testemunho, servindo, adorando, pregando, ensinando e batizando aqueles que creem. Essa é a função da igreja, dos ceifeiros. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele os chamou também, como está relatado em Mateus 4,19, de pescadores de homens. Ou seja, a obra nossa seria direcionada também a homens como nós. Naquela ocasião ele usou outra figura de linguagem, usou a figura dos pescadores, né, que pescam peixes, chamando-os de pescadores de homens. E aqui Jesus nos chama de ceifeiros para uma colheita que está pronta para ser feita, que não pode passar da hora, porque vai colocar em risco a colheita, vai colocar em risco as vidas preciosas que Deus tem para salvar. O versículo 39 volta ao assunto, diante do versículo 30, o relato da conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. Aí se confirma, a partir do versículo, deste versículo 39, o que Jesus acabava de pregar, que é necessário sair a colheita. Aí se confirma o quanto é sério, urgente e oportuno o testemunho e a pregação do Evangelho, a colheita, porque através daquela mulher que recebeu a Cristo, muitos daquela cidade vieram a crer. Então é importantíssimo que aquele ou aquela que recebeu a Cristo comece já a testemunhar do que Cristo fez em sua vida, da diferença que foi Cristo entrar na sua vida. Não é para deixar para depois, não é para depois que você fizer um curso de seminário, depois que você frequentar a igreja mais de um ano, pastor, eu não sei falar do amor. Fala do que Jesus fez na sua vida, fala da experiência maravilhosa que Ele trouxe para você, fala de algo que seja real na sua vida, não fale de coisas superficiais, porque quando a coisa é uma coisa real, não tem como a pessoa negar. Uma pessoa que te conheceu, um bagunceiro, brigão, e agora vê você uma pessoa de paz, quando você fala, Jesus entrou na minha vida e transformou a minha maneira de ver o meu semelhante, já me ensinou a respeitar o meu próximo. Eu falo, realmente, então Jesus existe, porque você era difícil, comprava briga de qualquer jeito. Então, é sair a semear logo. Então, logo que Jesus transformou sua vida, você agora é um ceifeiro, uma ceifeira para o reino de Deus.
pois muitos creram. Então logo aquela mulher saiu a falar, muitos creram, se converteram, ouviram a respeito de Cristo por meio daquela mulher que acabara de recebê-lo. Ela era uma recém-convertida. E ali Jesus foi reconhecido, foi a primeira vez que ele recebeu o nome de o Salvador do mundo, registrado no Evangelho. Eles reconheceram que ele era o Salvador do mundo. Jesus também nos dá o exemplo do discipulado e pastoreio, que coisa maravilhosa desse texto. Ao ficar ali pregando, ensinando o Evangelho por 2 dias a pedido dos samaritanos, do cuidado que nós temos que ter com o recém-convertido, até que ele entenda plenamente o que Deus fez e está fazendo na vida dele, para que o capacitar melhor, para ele testemunhar melhor da mudança e transformação que o Evangelho fizera em sua vida. Então Jesus deu esse exemplo de discipulado, de pastoreio, ficando ali mais 2 dias, cuidando daqueles novos convertidos, e eles tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho às pessoas e nos oferecer para acompanhá-las nos primeiros meses de vida cristã, até que Cristo seja formado nelas, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pelo cuidado que nós vamos ter com ela, pelo ensinamento que nós vamos trazer a ela, de que ela agora é uma nova criatura, a sua maneira de ser, o seu procedimento, a sua maneira de encarar a vida, a sua maneira de reagir ante as provocações da vida tem que ser outra. E Jesus então ficou 2 dias ali ensinando a respeito do seu evangelho àqueles homens que o pediram. Ele mostrou discipulado e pastoreio para aquelas pessoas. Como o evangelho chegou até nós? Como o evangelho chegou até você? Foi uma varinha de condão? Não. Deus usou alguém que pregou o evangelho para você. Alguém que ouviu primeiro da sua família, amigo, vizinho, colega, uma pessoa que você nem conhecia, que encontrou com você no ônibus, ou no metrô, ou numa viagem. Deus usou alguém para falar de Jesus para você. Essa pessoa foi o ceifeiro que Jesus usou para que você fosse colhido a tempo e fosse hoje um servo, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Como o evangelho chegou até você? Como o evangelho chegou até nós? Porque Deus usou homens e mulheres que foram fiéis a esse desafio de Jesus. Olha, uma coisa eu tenho para comer: fazer a vontade de Deus. Os campos estão brancos para a ceifa. Agora é hora de ceifar, não pode deixar para depois, senão se perde tudo que tinha de colher. Então Jesus nos dá exemplo disso ali, nesse texto sagrado. Nós podemos ver através da história da igreja a obediência à prioridade da pregação do Evangelho do Reino, seguindo o exemplo de Cristo e dos seus apóstolos. Como poderão ver, se não há luz? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Então, Jesus mostra bem que nós temos que ser obedientes à missão que Ele nos confiou. Ele nos chama a ser luz, a nossa vida brilhar, fazer diferença no mundo, para que tenhamos autoridade de pregar este evangelho. E Jesus ainda falou assim: vocês vão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Ele não me mandou de mãos vazias, mas Ele te encheu, me encheu do seu Espírito Santo e de autoridade para pregar este evangelho. Ele falou: vocês não estarão sós, eu enviarei para junto de vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está ao seu lado enquanto você faz a obra do Senhor. Você quer ter uma vida cheia do Espírito? Tem gente querendo ter uma vida cheia do Espírito só para falar em línguas, só para ter dons maravilhosos, para mostrar para a pessoa que tem dons espirituais. Não. Ser cheio do Espírito, a primeira característica de alguém que é cheio do Espírito é o desejo de ver outras vidas salvas. Para isso foi derramado o Espírito Santo, para testemunho de todas as nações, naquele dia de Pentecostes. Os dons são consequência, o Senhor vai distribuir a cada um, segundo Ele quer, para que edificar a obra dEle, e para a glória dEle, não a glória de alguém que tem um cargo, tem uma função, tem um ministério, tem um dom, a glória do Senhor.
E Paulo também disse: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, tanto dos que eram da promessa, quanto dos que ainda não são, tanto dos judeus quanto dos gentios, ou seja, todos os demais povos, que aqui representados pelos gregos, Romanos 1:16. E Paulo diz: como poderão e invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Olha, ainda tem privilégio anunciar este evangelho. Romanos 10, 14 e 15. Logo, uma coisa também nós precisamos fazer. Não foi isso que o Senhor disse aqui no início do texto? Os discípulos disseram: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uma coisa também, eu e você, nós precisamos fazer urgentemente, fazer a vontade do Senhor, buscar a prioridade do reino, testemunhar com santidade e pregar o evangelho antes que a colheita, ou seja, as vidas se percam. Há muitos se perdendo neste momento, porque nós estamos deixando a prioridade do reino, buscando nossos interesses, nossas casas, nossos cuidados, nossos bens, nosso status. Já sou crente, Jesus já me salvou, que bom, tem minha casa, tem meus filhos, que família maravilhosa Deus me deu. Mas você foi salvo primeiro, antes de alguns, para você também sair à colheita, sair a pregar este evangelho, sair a testemunhar deste evangelho a outros, vizinhos, colegas, amigos, parentes. E quem sabe, se o Senhor te chamar para vocação especial, missiológica e missionária, você ainda sair da sua terra e a outro povo pregar este evangelho. Nós também temos que ter alguma coisa a fazer, e seja urgente, como Jesus falou, da urgência da pregação do evangelho, que seja prioritária a prioridade do reino, testemunhar com santidade e pregar este evangelho, antes que a colheita, ou seja, as vidas se percam. Quantos estão se perdendo? Quem vive da agricultura sabe muito bem, se uma colheita não for feita a tempo, ela se perde. E é isso que Jesus quer nos alertar neste texto e nos desafiar. Enquanto estamos no mundo, devemos ser luz no mundo. E a exemplo de Jesus, testemunhar e pregar o evangelho no poder do Espírito e colher estas vidas preciosas para Cristo. Veja, Jesus não nos chamou só para receber a salvação e ficar contemplando Jesus. Sou de uma igreja muito boa, sou muito amado dos irmãos, eu amo aqueles irmãos. Deu hora do culto, eu vou para o culto, mas eu não convido ninguém durante a semana, não testemunho para ninguém, não estou preocupado se eu vou sozinho ou se eu vou levar mais alguém comigo. Não, Jesus não te salvou só para receber a bênção e ficar contemplando a bênção, mas para sermos um com Ele na missão que Ele nos confiou, ou seja, continuar a sua obra. Por isso que Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora portanto ide. E Ele falou isso alguns dias antes de ser assunto aos céus, porque agora a obra dele deveria ser continuada por sua igreja. E Jesus falou: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. Nós somos realmente amigos de Jesus, amamos Jesus mesmo. E Ele já ordenou: ide, fazei discípulos, ide pregar o evangelho. Nós concluímos: os campos estão brancos para a ceifa. Muitos carecem de libertação do pecado do mal, carecem do amor de Deus. Vejam, irmãos, há uma obra a fazer que não podemos adiar, negligenciar, omitir. É Jesus que disse bem, né? Fazer a obra tem que ser com o desejo maior do que as necessidades que nós temos de comer todos os dias. Por isso eu falo: uma coisa eu tenho para comer. Nós não temos que comer todo dia, então fazer a obra de Deus tem que ter essa mesma necessidade. Todo dia quando você levanta, já orar a Deus, quando sai antes do trabalho para a escola: Senhor, me dê alguém que eu possa mostrar, testemunhar para ele ou para ela hoje. Me dê alguém nesse dia, lá na escola, no trabalho, onde que eu for, que eu possa mostrar o Senhor como o caminho, a verdade e a vida.
porque esta é a minha prioridade, Senhor. Não é só ir para estudar, não é só para formar, não é só para ter um bom salário, não é só para comer bem, ter uma casa confortável, mas a minha prioridade é fazer a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus estava mostrando, a prioridade. Então é preciso nós, a exemplo de Jesus, né? Ele nos deu o seu exemplo, Ele nos deu sua vida e nova vida, Ele nos deu uma vida no poder do Espírito Santo. Então, a exemplo de Jesus, nós precisamos assumir a nossa missão, termos a visão correta da vontade de Deus e do grande campo que há a colher, que são os que estão já quase a perder. Carente de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23, Romanos 6:23. Então, há um presente, o dom que Deus dá, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que as pessoas precisam saber, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós não anunciarmos, como Paulo faz, como virão se não há quem pregue? É urgente, queridos irmãos, igreja do Senhor, mesmo durante essa pandemia, mesmo via telefone, via WhatsApp e tantos outros recursos, você testemunhar de Jesus. Não se omitir da missão que Ele te confiou e nos confiou. É urgente realizarmos a obra antes que muitos se percam. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, disse Paulo em 1 Coríntios 15:58. Irmãos amados, igreja do Senhor, olha, que o Espírito Santo convença seus corações, os unja com o Espírito Santo, os inspire, os renove, os levante do sono, da indolência às vezes, os incomode, para que você se levante como ceifeira, como ceifeiro do Senhor e faça a colheita a tempo, para que muitos sejam salvos, salvas, muitas e muitas sejam libertos e libertas e recebam também a nova vida, a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é urgente, isso é urgente. E que o Espírito Santo então traga aos seus corações um despertamento, uma edificação nova como igreja, com vista à salvação de muitos que estão entre os nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos e muitos que o Senhor quer te usar para ir até eles, para que você seja um ceifeiro fiel, uma ceifeira fiel, alguém que tenha a visão correta da oportunidade que não pode deixar passar, que tenha como seguir o exemplo de Cristo, que tinha prioridade do reino. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, está aí em Mateus 6,63. E eu quero também dizer a você que me ouve, que Jesus também hoje está desejando que você se torne parte dessa colheita, dessa safra, que você também seja colhido a tempo, seja salva, seja salvo, seja liberta, seja liberto, e também receba uma nova vida em Cristo Jesus e a vida eterna. Você também tem grande valor para Deus, a ponto de Ele dar seu próprio Filho, Jesus Cristo, para te perdoar, te libertar e te salvar. Deus tem você como principal alvo e prioridade na sua obra redentora. Tanto é que Ele abriu mão do seu Filho para habitar entre nós, morrer morte de cruz em meu lugar e em seu lugar. Deus não perdeu a prioridade. Nós humanos, nós até a igreja, às vezes esquecemos da prioridade, pecamos contra Deus, mas Deus nunca perdeu a prioridade, que é salvar. Para isso Ele deu seu Filho. E hoje é dia de salvação para você, se você crê. Se você ouvir essa palavra e quer ser acolhido pelo Senhor, fazer parte dessa grande colheita, entregue sua vida a Jesus. Arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como seu Salvador, porque para você pode ser hoje um dia de salvação. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te louvo pelo privilégio de pregar o teu evangelho. Eu te louvo porque o teu Filho mostrou bem qual era a prioridade, que visava salvar os homens, acolher vidas.
Isso ficou demonstrado nesse texto que lemos, pois aquela mulher que ouviu de Jesus saiu a proclamar imediatamente, e muitos naquelas cidades creram. E foi preciso que o teu filho Jesus ficasse mais 2 dias ali, discipulando aqueles novos convertidos, Senhor. Ó Deus, que nós possamos também alargar nossa visão, olhar ao nosso redor, tantos quantos o Senhor tem para salvar. E, Senhor, que hoje também muitas vidas, através dessa mensagem, possam se decidir por Jesus e fazer parte dessa grande colheita. Ser um servo e uma serva de Jesus, se entregar totalmente a Ti, arrependido, confessando-o como Senhor e Salvador. Pois eu creio que a Tua palavra, Senhor, nunca e nunca voltará, nunca voltou e nunca voltará vazia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, o Timóteo vai cantar uma música em louvor ao Senhor e depois eu vou despedir dos irmãos com a bênção. Amém? Que Deus assim abençoe a sua palavra e aplique ao seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, da paz do Senhor, vamos louvar o Senhor. Amém? Eu tenho chamado. Convido os irmãos para quarta-feira, às 20 horas, nós estamos também no nosso culto de oração. Que você possa
daí de casa participar, orando, intercedendo junto com a igreja do Senhor. Estejam juntos orando, intercedendo por nossa pátria, intercedendo pelas nações, intercedendo para que Deus faça cessar o quanto antes essa pandemia. E fazendo a sua parte para não contaminar ninguém nem ser contaminado. Os hospitais parecem que nessa semana estão quase chegando ao caos em Minas Gerais. Algumas cidades do sul, por exemplo, e do Triângulo Mineiro, já chegaram a ocupar 100% dos leitos de UTI. Então precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, ficando em casa, usando máscara, lavando as mãos sempre quando sair, lavando utensílios que forem usados fora de casa e também orando, intercedendo sem cessar e testemunhando esse evangelho para que outras pessoas sejam salvas antes que o Senhor venha. Amém? Nosso Deus, te louvamos por este momento tão sublime que podemos meditar e pregar a tua santa palavra. Ó Deus, recebe de nós a gratidão, o louvor e toda a adoração que lhe é devida, pois tu és soberano eternamente. Nós te louvamos, nós te engrandecemos no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amor, Pai bendito, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, a igreja de Deus, neste bairro, nessa cidade e pelo mundo afora. E que este evangelho do reino, através de missões, alcance todos os povos, nações e línguas, para que o Senhor venha buscar a tua igreja. E Senhor, abençoe conosco nosso bairro, as demais igrejas deste bairro que pregam este evangelho, a nossa cidade, o mundo todo, Senhor. E faça, Senhor, nós suplicamos, ó Deus, humildemente, sabendo que nada merecemos, mas por tua graça e misericórdia suplicamos, Senhor. Faça cessar essa pandemia o quanto antes no Brasil e em todo o mundo, Senhor. Nós te suplicamos, seja feita assim a tua vontade. Bendito seja o nome do nosso Deus eterno, todo-poderoso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.